Eu sei que muitos de vocês já estão esperando esse vídeo há algum tempo. Na realidade, eu havia prometido publicar 2 vídeos na semana passada. Infelizmente, eu não consegui publicar os vídeos, mas agora sim, estou publicando esse daqui. E acho que esse daqui vão ser em 2 partes, hein? Porque falar de suporte é uma coisa bem chatinha mesmo. E vamos fazer ele então em 2 partes para ficar uma coisa bem legal para vocês, combinado? Começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, seu canal de tecnologia, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês no Orc Slicer onde que a gente configura a parte de suporte da peça. Quais as melhores configurações que a gente pode estar trabalhando e tudo mais, e aonde a gente encontra essas configurações no fatiador Orc Slicer. Lógico, o fatiador mais utilizado no momento, então vamos continuar falando sobre ele. E uma das coisas que a gente tem que observar é o quê? Se a gente não fizer uma configuração adequada na parte do suporte, vai acontecer da gente imprimir, e na hora que a gente for tirar o suporte, ele vai grudar, vai deixar a peça marcada e tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar de enrolação, vamos lá para o computador e vamos começar agora a mostrar aonde que a gente configura a parte do suporte no fatiador Orc Slicer. Então, bora lá. Bom, então vamos lá. Estou aqui na frente já do computador, vou começar a mostrar para vocês a parte do suporte. Lembrando que esse vídeo eu vou dividir em 2 partes, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem com mais tranquilidade aí como que configura essa parte no Orc Slicer. Mas já faz o seguinte, vai, antes da gente mostrar a tela do computador, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele seu like aí, dá aquela moral para ajudar o canal a crescer e eu conseguir trazer muito mais conteúdo desse tipo para vocês, beleza? Agora vamos lá pro computador. Então vamos lá, estou aqui então com o Orc Slicer aberto. Essa peça aqui eu achei bem interessante, aproveitar a época de Olimpíada e tudo mais, da STL Flix. É uma peça que dá para mostrar legal aqui as partes do suporte, onde que vai suporte na peça e tudo mais, porque ela tem essa curvatura aqui, ó. Então, opa, até tirei do lugar. Tem essa curvatura aqui, então eu acho que é bem interessante para mostrar um pouquinho onde vai suporte e tal. Então, aqui com o Orc Slicer aberto, aonde que nós vamos configurar o suporte? Aqui no lado esquerdo, ó, já está até selecionado. Ó, geralmente ele abre assim, né, ó, na parte de qualidade, né? É aqui nessa aba aqui, ó, suporte. E hoje eu vou passar para vocês essa opção aqui, ó. Só essa daqui, tá? Depois, na outra aula, eu gravo um pouquinho mais falando um pouco sobre as opções que tem aqui embaixo, tá? Não vou me aprofundar muito em detalhes nela, que é uma aula mais básica, mas eu vou dividir em 2 partes para ficar mais entendível aí pra gente, né? Então vamos lá. Estou com essa peça aqui, eu vou mandar ele fatiar essa peça. Vou clicar aqui em cima no lado direito em Slice Plate. O que ele vai fazer? Ele vai analisar a peça, vai fazer o fatiamento dela, porém eu não marquei aqui, ó, como vocês podem ver, eu não marquei a opção do suporte aqui, né? Então não está ativo o suporte, ele vai fatiar ela do jeito normal dela. Com a peça fatiada, aí a gente vai analisar as partes que vai precisar do suporte. Como que a gente vai fazer isso? Vou mostrar agora para vocês. Então aqui, ó, a peça está fatiada. Se eu virar aqui, ó, olha o que está acontecendo. O fatiador, ele está mostrando algumas partes na cor azul, ó, como vocês podem ver, né? Ó. O queixo aqui está azul, aqui embaixo do braço está azul, aqui está mostrando na cor azul, aqui embaixo da coxa dele, ó, está mostrando em azul. Olha lá. E aqui no lado direito ele tem overhang wall. Então o que seria isso daí? Seriam as partes que ele está fazendo como se fosse uma overhang, né? Ele está fazendo no ar essa parte, né? Só que tem um detalhe. Vocês podem analisar que tem outras partes também que também está sendo impressa no ar. Por exemplo, o cotovelo dele aqui, ó. O que está segurando o cotovelo dele ali para que ele consiga imprimir? E o fatiador acabou não mostrando essa parte. Então, muitas vezes a gente acaba deixando passar batido. O que eu costumo fazer, tá? Eu fatio a peça, faço essa análise nela, né, junto com o fatiador, e vou girando aqui, ó, para ver se ele mostra alguma outra parte, que nem eu já rotacionei a peça, ó, eu vi que aqui também é um ângulo que ele também está pedindo para colocar suporte em algumas partes, ó. Tá vendo? Tem alguns detalhes em azul. Aí eu dou mais um zoom aqui, ó. Eu vi que aqui ele pode ser que ele precisa de um suporte. Aqui, justamente onde vai precisar de um suporte, ele está colocando uma costura, ó. Então, se ele vai colocar uma costura ali, então ele vai provavelmente precisar de um suporte, porque é uma área que além da costura, ela está no ar. Como que eu sei que ela está no ar? Ó, se eu baixar aqui, ó, que é onde que eu vou analisar a peça, ó, eu estou subindo aqui a peça, certo? E, ó, bem aqui, ó, vamos dar um zoom, ó. Olha aqui. O que está segurando essa impressão aqui, ó? Olha lá. Não tem nada segurando ela aqui. Ou seja, na hora que o bico parar ali para começar a imprimir, ele vai começar a cair o filamento porque não tem nada para segurar, que seria justamente onde a gente precisa colocar o suporte.
Então, vou mostrar para vocês agora algumas opções de configuração do suporte. Vamos lá. Volto aqui em Prepare, vou habilitar o suporte. Ele tem algumas opções como normal, automático, suporte em árvore automático, que seria o Tree, normal manual e o Tree manual. Vamos começar pelo normal automático. Ó. Só selecionei ele e vou mandar fatiar novamente a peça. Vamos lá. Bom, então com a peça agora fatiada, vocês viram que ele encheu de coisinha verde aqui, né? O que ele fez? Ele analisou, tá? A peça toda fatiada, as partes que precisariam entrar com suporte, ó. Então seria basicamente onde eu estava comentando, ó lá. Aqui embaixo da perna, aí ele colocou aqui embaixo, ó, da coxa dele, aqui naquela parte da mão. Se a gente subir mais a peça, ó, embaixo aqui do braço dele, e o queixo, né? E nesse caso, ele colocou aqui. Então o que aconteceu? Apesar de ele não mostrar em azul aquela parte, na hora que eu ativei o suporte, ele analisou, ele viu que aquela parte precisaria do suporte, então ele já colocou ali. E por que ele fez isso daí? Tá? Por que ele colocou? Ah, ele simplesmente analisou e achou que ali tinha que colocar? Não, porque tem algumas configurações aqui, ó. Então ele tá com o estilo do suporte, ele tá como padrão. Nós temos suportes em estilo grid ou snug, né? Deixei como default mesmo. Aí ele tem aqui embaixo o ângulo, né? Então seria essa parte, tá com 30 graus. O que acontece se eu mudar aqui, ao invés de 30, eu deixar uma tolerância aí um pouco maior aí de 30. Vamos colocar o dobro dela, só para ver o que vai acontecer? Então, ó, eu passei de 30 graus para 60 graus. Vamos ver se vai ter alguma mudança agora naquelas partes pretas que ele colocou o suporte? Então, olha só o que aconteceu. Eu passei de 30 para 60, ou seja, até nas partes que tem um ângulo de 60 graus, ele está colocando suporte. Porque eu falei para ele que eu quero o máximo de suporte possível, até 60 graus ali eu vou querer suporte. Então ele encheu a peça, ó, do suporte. Ó. Lá, então a peça inteirinha ele está colocando suporte. E se eu colocar menos? Então vamos lá, estava 30, né? Eu coloquei 60, vamos colocar 15. E vou mandar ele fatiar novamente. Olha lá, então ficou dessa forma, ó. Com 15 graus, ó, ele tirou um pouquinho do suporte, ó. Pode ver que aqui embaixo da perna está com menos suporte, embaixo da coxa dele ele ficou com menos suporte, aqui no braço também ficou com menos suporte. Por quê? Ele analisou, ele está fazendo a seguinte análise. Até 15 graus vai suporte, mais que isso, desconsidera. Não precisa colocar suporte se passar disso daí. Então é isso basicamente que ele está fazendo, tá? Ele está analisando até 15 graus ali, ele está colocando suporte, acima disso daí ele ignora e fica sem o suporte. Então nós temos como controlar tudo isso daí. Lembrando que a gente está mexendo no suporte automático, tá? E normal, tá? Não é no suporte em árvore nem nada. E nós temos aqui algumas outras configurações, por exemplo, a densidade da primeira layer ali do suporte. O que ela vai fazer? É onde ela vai fixar a parte dela, né? Aqui, ó, no caso, para deixar ela uma melhor aderência, né? Para fixar ali, em alguns casos na peça, outros casos na mesa de impressão. Vamos colocar esse bank aqui, trazer ele para cá. Tá criando o suporte, beleza? Mandar ele fatiar, para ver se ele vai colocar o suporte aqui já nessa parte, para ver se no bank a gente consegue mostrar melhor para vocês. Que aí tem aqui a peça da STL Flix ali, do jogador de basquete, e o bank na lateral. Então vamos lá. Aqui, ó, ele fez aqui, ó, o suporte na mesa aqui, né? Então vamos lá, nós estamos aqui com 2 milímetros, né? Vou passar aqui para 50, ó, assim tá com 2 milímetros. Vou jogar para 50, vou mandar ele fatiar novamente. Bom, agora sim deu para ver a diferença, tá? Tava com 2 milímetros de expansão ali, né? Eu coloquei para 50. Olha o que ele fez, ó. Olha o tanto que ele expandiu a área ali da primeira layer do suporte, né? Eu vou tentar jogar um número aqui, em vez de 2 milímetros e 50, eu vou tentar colocar aqui 10 milímetros, vai? Pra gente tentar deixar ele um pouquinho menor ali, só pra gente ver a diferença, né? Então vocês viram que a expansão dele fica sendo bem maior, né? Ele pega uma área maior ali para estar também fazendo a aderência à mesa. Isso daí ajuda para evitar que o suporte caia e tudo mais na hora que você vai fazer, ó lá. Com 10 milímetros já deu para ver uma diferença, né? Ó. Então vocês viram que tem diferença na hora que a gente vai configurar essa parte. Vamos ver agora então
Vou voltar aqui para 2 e agora aproveitar que ele está fazendo aqui na mesa, que é onde vai dar para perceber melhor. 90% ele estava a densidade da primeira layer, certo? Eu vou colocar para 2, para 2 não, para 10, que é o mínimo que ele aceita. E vou mandar ele fatiar de novo. Eu acredito que agora, como está colocando o suporte na mesa, vocês vão conseguir visualizar melhor a diferença de 90 para 10. Vamos lá. Então, olha lá. Agora está com 10% de densidade. O que ele fez? Ó? Eu mantive os 2% ali os 2 milímetros de expansão, né, da primeira layer, porém a densidade da primeira layer eu tirei de 90 para 10. Olha o que aconteceu com ele. Então vocês viram que mudou bastante, né? Se eu voltar para 90, ó, olha bem, ó, 10%, aqui normal, 2, vou voltar para os 90, ó, padrão dele. Mandei fatiar novamente. Olha como é que vai ficar agora. Vocês viram aquele espaço que tinha bem ali no suporte, né? Dá só uma olhada agora com densidade de 90%. Olha lá, densidade de 90%. Então você aumentou a densidade, você tem uma área melhor ali para você estar aderindo ali na mesa, né, para fazer a impressão da parte do suporte, e ainda você tem como mexer na expansão do suporte, para ele expandir e colocar mais área ali do suporte para deixar mais fixo ainda. Então tudo isso daí você tem como trabalhar, tá? Lembrando que essa parte a gente só está falando da parte de configuração básica ali do suporte, né? Aí nós temos algumas outras configurações aqui embaixo, ó. Somente suporte tocando a mesa. Então o que está acontecendo aqui nesse caso, tá? Ele está fazendo o suporte, deixa eu subir aqui, ó, toda a peça. Então está fazendo suporte, está usando a mesa para colocar suporte, está usando a peça para colocar suporte. Agora, se eu marcar essa opção aqui, ó, suporte somente em contato com a mesa, e mandar ele fatiar novamente, olha o que ele vai mudar. Então o que aconteceu aqui? Ele deixou o suporte somente na parte da mesa. Os suportes que ele estava utilizando, a peça mesmo como apoio, ele acaba não fazendo, porque ele não consegue estar colocando ali, porque eu defini para ele que eu não quero suporte encostando na peça, eu quero suporte somente saindo da mesa para a peça. Ele acaba não colocando. E aqui ele está marcando a opção para remover áreas menores ali de overhang sem a necessidade de suporte, ou seja, áreas que são pequenas, não precisa de suporte. Ele passa ali e faz normal sem precisar colocar suporte. Você acaba economizando também material. Só que tem um detalhe, eu continuo precisando de suporte nessas áreas, e ele não colocou. Então, eu vou mudar agora do suporte normal para o suporte árvore automático. E vou mandar ele fatiar novamente. Vamos ver o que ele vai fazer? Alterando então do suporte normal automático para o suporte árvore automático, olha a diferença que dá de um tipo de suporte para outro. O normal, ele só estava fazendo nessa parte aqui do bank, né? Somente aqui nessa parte aqui do bank, colocando suporte ali. E as outras partes que havia necessidade ele não conseguia colocar, porque é um suporte que ele é reto, né? Ele não faz aquelas curvas e tudo mais, ele sobe reto. Já o suporte em árvore, ele sobe como se fosse galhos de uma árvore e tudo mais. Então ele vai conseguindo colocar o suporte onde ele precisa colocar, fazendo as curvas e tudo mais. Quando eu ativei o suporte automático, só alterei de normal para automático. Olha o que ele fez. Ele colocou o suporte em várias partes, lógico, não está ainda 100% do jeito que eu queria, mas já colocou em algumas partes que estava sem suporte. Então isso daí é bem interessante vocês entenderem a diferença do suporte normal para o suporte árvore. Lembrando que vai ter diferença também de utilizar um tipo de suporte para outro na quantidade de material que vocês vão estar utilizando. Lembrando que eu deixei aqui como 15, né? Eu posso voltar para o padrão aqui de 30, né? E pedir para ele fatiar novamente. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar mais suporte, mais áreas, porque eu aumentei a área de ângulo, né? Que eu quero que ele coloque suporte. De 15 graus eu aumentei para 30 graus. Então ele vai colocar mais suporte ainda, até 30 graus pelo menos da peça. E olha só, colocando suporte agora em 30 graus da peça, agora ele está pegando muito mais áreas, né? Então ele está conseguindo colocar suporte em mais áreas. Repara que aqui embaixo ele apresentou um erro, né? Esse erro aqui é porque ele está passando aqui, ó, da área da mesa de impressão. Então se eu colocar a peça mais para cá e mandar ele fatiar novamente, provavelmente aquele erro agora, provavelmente não, agora some aquele erro, né? Aí ele vai conseguir ficar normal a peça novamente, quer ver, ó? Olha lá, agora ele fatiou a peça sem problema nenhum e sumiu o erro. Lembrando que isso é tudo suporte automático, tá? Eu posso vir aqui e pedir para colocar o suporte manual, tanto o normal quanto o em árvore. Se eu pedir o normal, ele desabilita a opção do ângulo da peça. Por quê? Porque eu vou definir o ângulo. Eu vou marcar onde eu quero colocar o suporte. Então, ele desativa a opção de ângulo. Aí aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou analisar a peça e vou colocar o suporte.
Então eu tenho que rotacionar a peça, eu posso lá fatiar, olhar novamente, colocar. E para colocar o suporte manual é bem simples, tá? Eu seleciono a peça que eu quero, venho aqui em cima nessa barrinha, ó, e ele tem aqui, ó, suporte painting, né, que seria pintar a área do suporte. Ou eu pressiono a tecla L, né, e ele já habilita ali o tipo de suporte que eu quero colocar. Lembra que eu falei, eu vou dividir em duas partes essa aula, porque tem muita coisa ali de suporte. Pode ver que ele habilitou outras opções de suporte, mas só para dar uma passada rápida nessa parte, depois a gente continua na outra aula, combinado? Então vamos lá. Aqui, ó, agora eu posso pintar aonde eu quero colocar o suporte. E aqui eu controlo o tamanho do pincel do suporte, ó. Então, aqui vocês estão vendo esse vermelho, né, que é a parte para mostrar onde está o mouse, né? Mas dentro desse vermelho ele está aparecendo, ó, uma bolinha também. Então eu venho aqui, ó, e pinto, ó. Eu quero suporte nessa parte aqui, que pegue essa daqui, que vem até aqui, né, aqui. Aí eu quero pintar aqui, ó, o queixo dele. Aí eu quero que ele coloque suporte aqui, ó, nessa área. Tá? Só para vocês verem como que vai ficar, tá? Lógico que depois tem que fazer tudo com calma, calcular certinho, ver onde realmente precisa e não do suporte. Aqui eu acredito que não vai ter necessidade. Vou deixar só nessas partes que eu pintei e sem marcar aqui, tá? E vou mandar ele fatiar a peça. E olha só como que vai ficar essa peça agora com a parte que eu só marquei onde eu quero, não onde que ele vai colocar. Então tá aqui, ele colocou o suporte somente onde eu pintei, ó lá. Tem algumas partes em azul ainda, que foi onde eu não coloquei, mas onde eu pintei ele colocou exatamente onde que eu queria o suporte. Então vocês viram que tem várias formas de você colocar o suporte na peça. E no Arc Slicer é aqui que a gente faz essas configurações. Mas vamos fazer o seguinte, para essa aula não ficar gigante e cansativa, vou encerrar por aqui, depois eu faço o upload de um outro vídeo, continuando de onde a gente parou aqui essa parte do suporte, combinado? Então, bora lá! Bom, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês viram ali onde que faz toda a configuração do fatiador. Se você gostou do vídeo, já faz o seguinte, deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo para aquele seu colega que está começando na área de impressão 3D, já fala para ele, ó, utiliza o fatiador Arc Slicer, que hoje está valendo muito a pena, melhor do que qualquer outro fatiador que tem no mercado. Combinado? Então até a próxima, galera, valeu!